10 curiosidades sobre o boitatá, o mistério do folclore brasileiro. O boitatá é uma das figuras mais misteriosas e imponentes do folclore brasileiro. Com sua imponência e seu caráter sobrenatural, o boi de fogo percorre a imaginação popular, sendo uma criatura carregada de simbolismo e poder. Não apenas uma história de terror, mas também uma lenda cheia de lições sobre medo, superstição e a relação do homem com o sobrenatural. Hoje, vamos explorar 10 curiosidades que você talvez não saiba sobre o boitatá e como ele se insere nas lendas que povoam o imaginário do Brasil. Prepare-se para uma jornada pelo mundo da mitologia e do mistério. 1. Origem da lenda. De onde veio o boitatá? A lenda do boitatá é predominantemente contada nas regiões norte e nordeste do Brasil, com suas raízes profundamente fincadas na cultura popular brasileira. Segundo as versões mais comuns, o boitatá é um animal sobrenatural, geralmente descrito como um boi grande, com os olhos e o corpo em chamas. Sua origem está ligada a diversas interpretações culturais, incluindo os mitos indígenas e as crenças dos colonizadores portugueses. Uma das versões mais populares da lenda do boitatá tem suas raízes nas tradições indígenas brasileiras, que acreditam que o boitatá é o espírito de um boi que, após ser morto de maneira cruel, se transforma em uma criatura sobrenatural vagando pelas noites. Além disso, em algumas variantes, a criatura é também descrita como o mensageiro de deuses antigos ou espíritos da floresta, que aparece para avisar ou punir aqueles que cometem transgressões. 2. O boi de fogo. O significado do fogo na lenda. O fogo que consome o corpo do boitatá é um dos elementos mais fascinantes e significativos da lenda. O boi é descrito com seus olhos e corpo em chamas, emitindo uma luz intensa que pode ser vista à distância. O fogo, em muitas culturas, é símbolo de purificação, poder e destruição. No caso do boitatá, esse fogo pode ser interpretado de várias maneiras. O fogo no boitatá pode representar a fúria de uma força sobrenatural, uma espécie de aviso divino para aqueles que desrespeitam as leis naturais ou as normas sociais. Em algumas versões da lenda, ele é uma espécie de entidade que pune aqueles que não respeitam a natureza ou os mistérios da vida, gerando uma relação simbólica com o medo e o respeito pela força superior. Além disso, o fogo também tem uma conotação mística. Ele pode ser visto como uma manifestação do próprio espírito do boi, que não consegue descansar em paz e se mantém agitado, queimando eternamente. Essa imagem do boi flamejante é aterrorizante, mas também fascinante, gerando um misto de respeito e temor. 3. O boitatá e suas aparições noturnas. O boitatá é uma criatura das noites. Ele é geralmente descrito como um ser que aparece à noite, percorrendo as estradas desertas e os campos, e assustando quem se atreve a cruzar seu caminho. Segundo as histórias, o boi só pode ser visto durante a noite, quando sua chama é mais visível e a escuridão aumenta a sensação de mistério e perigo. Muitos moradores de regiões onde a lenda é mais comum afirmam ter ouvido seus cascos pesados no silêncio da noite, seguidos de uma estranha luz vermelha ou laranja. Esse aspecto noturno e a ligação com a escuridão também são bastante simbólicos. O boitatá se associa ao desconhecido, ao invisível, e às forças que operam além da compreensão humana. A escuridão da noite serve como o cenário perfeito para essa criatura misteriosa, pois tudo que é desconhecido, e portanto mais assustador, tende a se manifestar melhor sob a capa da noite. 4. O boitatá e a sua relação com a lua. Como muitas lendas que envolvem criaturas sobrenaturais, o boitatá também tem uma relação estreita com a lua. Acredita-se que, assim como outras entidades mitológicas, o boitatá só aparece em noites de lua cheia ou em noites com características específicas do ciclo lunar. A lua cheia, em várias culturas, é vista como o ponto de máxima intensidade do ciclo da natureza e, portanto, é o momento ideal para que as forças sobrenaturais se manifestem.
Em algumas versões da lenda, a presença da lua cheia simboliza a liberação de forças cósmicas que permitem ao Boitatá se manifestar plenamente, tornando-se visível a todos e exibindo seu poder sobrenatural. Nesse contexto, a lua cheia não apenas ilumina o caminho do Boitatá, mas também serve como um sinal para aqueles que estão atentos ao comportamento da natureza e aos sinais do mundo espiritual. 5. O mistério do nome. Por que Tatá? O nome Tatá tem uma sonoridade única e enigmática. Embora não haja uma explicação universalmente aceita para a origem do nome, algumas teorias dizem que ele pode ter raízes no termo Tata, que nas línguas indígenas tem o significado de fogo ou pai. Essa relação com o fogo faz sentido, já que o Boitatá é descrito como uma criatura de fogo, com seus olhos e corpo flamejantes. Outras interpretações sugerem que Tatá é uma abreviação de Tatajuba, uma palavra que pode ser associada ao espírito protetor ou entidade sobrenatural. A conexão com a palavra Tatá, em diversas línguas indígenas, reforça a ideia de que o Boitatá é uma entidade com uma ligação direta ao mundo espiritual, sendo tanto um ser temido quanto uma figura reverenciada por aqueles que compreendem seus significados. 6. O Boitatá e as crenças regionais. Embora o Boitatá seja uma figura bastante conhecida nas lendas do norte e nordeste do Brasil, ele também aparece em variações de outras regiões. Cada estado ou comunidade que conhece a lenda adiciona suas próprias características e crenças ao Boitatá, dando-lhe diferentes formas e comportamentos. Em algumas regiões, o Boitatá é descrito como uma figura vingativa que aparece para punir quem polui a natureza ou caça indiscriminadamente. Em outras, ele é um espírito que protege os campos e florestas, mantendo o equilíbrio natural. Essa diversidade de interpretações mostra como as lendas podem se moldar de acordo com as vivências e as necessidades culturais de uma determinada região. A ideia do Boitatá como uma figura com múltiplos significados reflete o quão profunda e flexível é a tradição oral brasileira, permitindo que uma história se reinvente e se reinterprete ao longo do tempo. 7. O encontro com o Boitatá. Histórias de amedrontados. Existem várias histórias que relatam encontros com o Boitatá, muitas das quais são contadas como experiências reais, por pessoas que alegam tê-lo visto nas estradas. A maioria dessas histórias segue um padrão comum. O avistamento do Boitatá é precedido por uma sensação de arrepio ou medo intenso. Os relatos indicam que, antes de vê-lo, as pessoas podem sentir uma presença estranha ou ouvir sons como o trote de cascos pesados e o barulho do vento. Alguns afirmam que, ao cruzar o caminho do Boitatá, a criatura apenas passa silenciosamente, mas deixando atrás de si um rastro de fogo ou uma sensação de que algo sobrenatural aconteceu. Outros relatos falam de encontros mais intensos, em que o Boitatá se aproxima das pessoas com os olhos flamejantes e parece desafiá-las. Essas histórias de encontros com o Boitatá continuam a ser passadas de geração em geração, criando uma aura de mistério em torno dessa lenda. 8. O Boitatá e a relação com o medo popular. O Boitatá, como muitas outras figuras do folclore, representa o medo coletivo das pessoas. Sua presença assustadora e seu fogo simbolizam as forças desconhecidas e o poder que a natureza tem sobre o ser humano. Ao longo do tempo, a figura do Boitatá se tornou uma metáfora para os medos mais profundos da sociedade, representando tanto os perigos físicos, como os incêndios florestais, quanto os medos mais subjetivos, como a sensação de impotência diante do desconhecido. Essa função simbólica do Boitatá ajuda a entender por que ele persiste até hoje nas histórias contadas nas zonas rurais. A presença do boi flamejante em noites escuras é uma maneira de lembrar que o homem, por mais que tenha dominado a terra, ainda está sujeito a forças que ele não compreende completamente. 9. O Boitatá
e seus similaridades com outras lendas. O boitatá compartilha semelhanças com outras criaturas míticas de várias culturas ao redor do mundo. Ele é frequentemente comparado a entidades como o boi de fogo, encontrado nas mitologias africanas, ou mesmo com figuras da mitologia grega, como o Minotauro, que também possui uma relação com o fogo e com a natureza selvagem. A ideia de um animal poderoso, com uma aparência de fogo e com um caráter indomável, é uma constante nas lendas de diversas culturas, refletindo o simbolismo universal do fogo como força tanto destrutiva quanto criativa. 10. A importância cultural do boitatá. Além de ser uma figura aterrorizante, o boitatá também desempenha um papel importante na preservação das tradições orais e culturais brasileiras. Sua história é transmitida de geração em geração, muitas vezes adaptada para os contextos locais, mas sempre mantendo o núcleo simbólico que faz do boitatá uma figura fascinante. Ele é, portanto, mais do que uma criatura de terror. É uma representação da história, da cultura e das crenças do povo brasileiro. O boitatá, com sua mistura de mistério, medo e significado cultural, é uma das figuras mais intrigantes do folclore brasileiro. Ao longo dos anos ele evoluiu, mas sempre manteve sua essência como um ser que atravessa a noite, levando consigo as lições e os símbolos de nossa relação com o sobrenatural.